Oi, bom dia! Bom dia, turma! Tudo bem? Vamos ver. Hoje nossa aula é de ciências e nós vamos ver sobre transmissão de doença. Nós temos um pequeno texto para a gente fazer a leitura, a página é a 23 do livro didático. Então, vocês têm o texto para fazer a leitura a hora que vocês quiserem, né? Veja o que aconteceu com Júlia. Então, vamos falar sobre transmissão de doenças. Veja bem que tem hora que a gente está muito bem, às vezes nós estamos saudáveis, cheios de energia, né? Pode te chamar para fazer qualquer coisa, você está disponível. De repente, a gente começa a ficar com mal-estar, querer ficar deitado, daí a pouco vem a dor de cabeça, né? E quando outras vezes a gente começa a ter enjoo no estômago, a garganta começa a doer, começa a ter febre. Então, um sintoma, é uma forma que a gente se reconhecer que estamos doentes, né? E as crianças devem falar para as mamães, né? Vocês devem falar para as mamães quando começa a sentir esses sintomas. Por quê? Para levar ao médico, para cuidar, né? Para não ter maiores complicações, né? Então não pode ficar escondendo, sentindo dor e fingindo que não está sentindo ou disfarçando, não. Tem que falar. Vamos ver esse textinho? Olha só, a Júlia, ela fala para a mamãe: Mamãe, estou com dor de garganta e um pouco de frio. E a mamãe responde. E a mamãe vai observar, né, os sintomas, colocar a mão na testa dela. Júlia, acho que você está com febre, vamos ao médico. Então, né, já é um sintoma, começou a ficar com febre, nós já temos que procurar um médico. Chegando ao médico aqui, o doutor, né, a fala do médico agora. Os sintomas e a presença de pus indica que você está com amigdalite bacteriana. A amigdalite bacteriana é uma doença que atinge, aqui a Júlia pergunta, o que é isso, né? Aí ele responde, a fala do médico agora. A amigdalite bacteriana é uma doença que atinge as amígdalas. Ela é causada por um ser vivo muito pequeno, que só pode ser visto com a ajuda de um microscópio. Esse ser vivo pode causar esses e outros sintomas. Nós já estudamos nas unidades anteriores, né, o que são esses seres muito pequenos que a gente olha e não vê. Então, são os seres invisíveis que causam muitos danos à nossa saúde, né? Pode causar doenças. Aqui, novamente, a fala do médico. Júlia, para melhorar da doença, você vai ter que tomar o remédio que eu receitei, combinado? E ela responde, combinado, doutor. Veja bem, então, foi muito... Olha só, se a gente analisar esse texto aí, o que acontece? Logo, a mãe da Júlia levou ela ao médico. O médico examinou, receitou o remédio, né? Agora tem que tomar o remédio, né? Importantíssimo, tomar o remédio para que ela possa melhorar. E também, o que é importante? Falar para a mamãe quando está doente. Em sua opinião, de qual ser vivo o médico estava falando? Olha só. Tome remédio somente com prescrição médica e orientação de um adulto. Então, ainda está orientando vocês, né? Claro, jamais você pode pegar um remédio sem ir tomar. Eu tô com febre, ou eu tô ficando com a garganta doendo, vou tomar aquele remédio. Não pode, tem que ter prescrição médica, quer dizer, o remédio tem que ser prescrito pelo médico, né? Receitado lá pelo médico, e tem que ter orientação de um adulto. A pessoa, a mãe, alguém da sua família, um adulto tem que estar próximo para estar vendo se você está tomando a dose certa. Sempre que não estiver se sentindo bem, peça ajuda ao adulto ou responsável. Sim, jamais você deve pegar o remédio e tomar sozinho, tá? Até porque é muito perigoso, né? Há casos de intoxicação e até pode levar à morte. Então, não pode fazer isso. Pode causar outros danos à saúde. Vamos para a nossa próxima. As doenças transmissíveis geralmente são causadas por bactérias, protozoários, fungos, mas também pode ser transmitida por vírus, né? Então, pode ser transmitida por vírus, que também são seres microscópicos. Veja na imagem ao lado a bactéria causadora da amigdalite bacteriana. Olha, então nós podemos, aqui, ó. Tá vendo ela aqui? Então, você pode estar observando. Essa bactéria foi aumentada aqui 44 mil vezes, né? Para poder conseguir, a imagem foi ampliada. Agora, nós vamos ver sobre vírus. Os vírus podem causar doenças aos seres humanos e a outros seres vivos.
Eles são muito pequenos e podem ser vistos somente com a utilização de microscópio eletrônico, né? Então, nós já vimos em atividades anteriores, nas nossas aulas anteriores, o surgimento, né, do microscópio, o aperfeiçoamento que possibilitou a descoberta de muitos desses seres vivos que causam doenças, né? E a partir daí começou-se a trabalhar, os pesquisadores começaram a desenvolver os remédios e as vacinas contra esses tipos de ser vivo, né? Para prevenir a gente. O vírus necessita de um ser vivo para se desenvolver, então ele precisa de um ser vivo para se desenvolver. Caso contrário, ele não realiza suas atividades, não se produz e permanece inativo. Então ele precisa da gente, né? Ele precisa de outro ser vivo, por exemplo. Então, porque às vezes o vírus ele precisa, se ele não, por exemplo, se ele não ter contato, se a gente não ter contato com ele, ele não vai, né? Ele precisa, só vai se desenvolver se a gente tiver contato e contrair ele. As doenças causadas por vírus são chamadas viroses. Entre elas podemos citar a poliomielite, a catapora, o sarampo e a dengue. Veja bem, a catapora praticamente, eu já tive, eu acho que praticamente quase todo mundo tem, né? Normalmente quando você está com catapora, aí é pedido para você não ir, né? Para não ir para a escola, ficar em casa, justamente para não contaminar mais pessoas. Que normalmente não é um surto, a gente fala assim, é um surto de catapora, quer dizer, muitas crianças, muita gente pega catapora ao mesmo tempo. Aí nós vemos aqui, ó, vírus causador da varicela, imagem ampliada cerca de 500.000 vezes e colorizada em computador. Então, essa imagem aqui é feita por computador, né? E olha, imagina quantas vezes tem que ser ampliada. Os agentes causadores de doenças transmissíveis podem passar de uma pessoa para outra de forma direta ou indireta. Então, os agentes causadores de doenças transmissíveis pode passar de pessoa para pessoa de uma forma direta ou indireta. Vamos lá. Ó, a transmissão direta. Vamos grifar aqui para ficar bem. A transmissão direta pode ocorrer quando uma pessoa saudável entra em contato com uma pessoa contaminada ou com as secreções dela. Por exemplo, às vezes por isso que a gente fala assim, quando você está gripado, né, quando você está doente, você não deve compartilhar copos, talheres. Às vezes a pessoa tomou uma água ali e deixou aquele copo. Então, normalmente a gente pede, na escola sempre a gente pede, cada pessoa leva o seu copo, para não ter já esse problema, né, de compartilhar copos. Mas às vezes a pessoa pede para quando a pessoa espirrar, colocar, quando for tossir, levar a mão, não tossir assim. Por quê? Porque essas pequenas gotículas ficam, né, de saliva, fica por ali, fica no ar, e às vezes se você tiver contato, você também contrai essa doença. Então essa é uma forma direta de contrair. A poliomielite, a gripe, a cachumba, o sarampo, a varicela, o catapora, a tuberculose e a meningite são doenças que podem ser transmissíveis de forma direta. Então, elas podem ser transmitidas de forma direta. Se você for ter contato com uma pessoa doente, essa é a forma direta de transmitido, né? De forma direta, você tem contato com a pessoa doente. Olha aqui, contato direto com gotículas de saliva ou secreções. Ó, pessoa contaminada, pessoa saudável, né? Essa é a representação da transmissão direta das doenças. Das doenças transmissíveis. Vamos ver aqui. A transmissão indireta, agora nós vamos ver a indireta, né? Até agora a gente viu a direta, como se dá. Vamos ver aqui. A transmissão indireta, ela pode ocorrer por meio de objetos, né? Então, pode ocorrer por meio de objetos, de água, de solo ou animais contaminados. A dengue, a malária e a febre amarela são doenças que podem ser transmitidas de forma indireta. Olha aqui. Água, solo, objetos ou animais contaminados, né? Então, vem para cá. Pessoa contaminada, pessoa saudável. Então, o que nós podemos observar? A de forma direta
Vamos só recapitulando aqui. De forma direta, a transmissão direta. Então, acontece, né, quando a pessoa entra em contato com uma pessoa contaminada ou com secreções dela. Então, se vamos supor que a pessoa gotículas de saliva, alguma secreção, a pessoa espirrou, né, ou então passou a mão suja no nariz, pegou da mão da pessoa, aí é a transmissão direta. Já a transmissão indireta é através de ela é feita através da água, de solo, de objetos ou animais contaminados. Então, vamos observar aqui. Prevenção da dengue. Nós vimos aqui, ó, o mosquito Aedes aegypti pode atingir cerca de 7 milímetros de comprimento. Aqui nós temos aqui, ó. A dengue é uma doença que causa febre alta, né? A dengue causa febre alta, persistente, dores nas articulações, né? Dores nas articulações, dor no corpo, dor nos olhos, manchas avermelhadas espalhada pelo corpo, pode provocar vômito e até sangramento pelo nariz, né? Nós tem esse tipo de sintoma da pessoa que está com dengue. Em alguns casos, ela pode provocar morte, né? Então, é muito perigosa. É uma doença que, volta e meia, né? É muito, muito, muito perigoso essa doença. Quando houver suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado para realizar o diagnóstico, fazer os exames adequados e indicar o tratamento. Então, por isso que é importantíssimo a gente procurar logo o médico quando a gente está sentindo, porque às vezes a gente pensa, eu acho que é uma outra coisa, é uma gripezinha normal e depois pode ser outra doença. Então, se a gente sentir os sintomas, tem que procurar logo o médico. Quando houver suspeita de dengue, o médico deverá ser consultado, né? Lógico. Uma das medidas de prevenção é eliminar os locais em que houver água parada, como pneus, recipientes, calhas, calhas, para evitar que o mosquito se reproduza. Então, o que tem que ser feito nesse caso? Tem que ser feito eliminando os criadouros. Cite objetos que podem acumular água e se tornarem um criadouro. São aqueles potinhos, né? Muitas vezes potinhos, a gente utiliza muito em casa, o nosso lixo acaba indo potinhos, aqueles tampinhas, até tampinhas de garrafas, qualquer objeto, qualquer recipiente que acumule água parada, se ficar ao ar livre já pode ser um bom criador, é o lugar deles se reproduzirem, né? Nós vamos, aqui nós temos, são atividades para a próxima aula, nós vamos fazer essa atividade de hoje da apostila. Atividades. Então, o Ministério da Saúde promove diversas campanhas que contribuem para a prevenção de doenças. Uma das maneiras de divulgar essas campanhas é a distribuição de cartazes, como apresentado ao lado. Nós já recebemos na escola, todos vocês sabem, nós já recebemos vários, né? Então, tem sempre pessoas divulgando campanhas, né? Então, é na televisão, é nos rádios e até mesmo a gente acaba recebendo na nossa escola esses cartazes, né? Com esses. Então, aqui tá a campanha aqui da hashtag mosquito não, elimine os criadores do mosquito, transmissor da dengue, zika e chikungunya. Então, esse mosquito ele pode transmitir esses 3 tipos de doenças. Então, cartaz utilizado pelo Ministério da Saúde, né? Então, são os cartazes que eles distribuem. Esse cartaz mostra como prevenir quais doenças, né? Então, vocês vão anotar quais são as doenças que pode ser. Se nós eliminar o criador do mosquito, a gente pode prevenir quais doenças? Marque um X na sentença correta sobre as doenças relacionadas ao cartaz. É uma doença não transmissível, é uma doença de transmissão direta, é uma doença de transmissão direta, é uma doença de transmissão indireta. Então, nós podemos estar vendo essa questão aí. Vocês vão marcar, vão ler e vão marcar, né? Vão marcar a atividade. Vocês vão marcar qual é a sentença correta, qual é a resposta correta. É uma doença não transmissível?
é uma doença de transmissão direta ou é uma doença de transmissão indireta? Né? Então, ela é transmitida por forma... O que transmite a dengue, né? Então, nós temos que ver essa questão. Nós discutimos lá no início. A transmissão indireta, ela é feita através de água, solo, objetos e animais, né, contaminados. Então, nós vamos... Letra C. Escreva algumas medidas que devemos ter para prevenir essas doenças. Quais são essas doenças? As doenças que estão pedindo aqui no cartaz, que são representadas nos cartazes. Então, vocês vão dizer quais são as maneiras de nós prevenirmos. Você contribuiu com alguma prevenção dessa doença? Quais são as medidas? Você contribui, né? Você contribui com a prevenção dessa doença? Quais são as medidas que você costuma tomar? Então, você vai citar. Você contribui sim ou não com a prevenção? Para não... você contribui, o que você pode fazer para contribuir? Você joga lixo ao ar livre, qualquer potinho, toma seu iogurte e joga seu potinho lá na rua ou mesmo lá no seu quintal para encher d'água? Você faz isso ou você junta lá, coloca tudo lá na lixeirinha, lá na lixeira para depois ser descartado de forma correta? O que você faz? Aí você vai responder. Se sim, sim, eu contribuo. Então, com o que você contribui? Quais as maneiras? Então, você cita a maneira que você pode contribuir, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje, né? Até a próxima aula de ciências. Beijo!